Bom, todo mundo está acompanhando a liquidação da REAG, né, que é aquela administradora de fundos que foi liquidada hoje pelo Banco Central e coisa e tal, estava envolvida com o Banco Master e coisa e tal, na Carbono Oculto, ligada com o PCC, aquela coisa toda, né? Aí me bateu uma curiosidade aqui, eu falei, caramba, eu lembro que na época do PCC tinham outras empresas além da REAG também foram pegas fazendo a mesma coisa, né? E uma preocupação que eu tenho é qual o tamanho dessa coisa, porque como eu já expliquei para vocês, né, eu não sei qual é o grau de comprometimento do sistema financeiro brasileiro. Dependendo do quão comprometido esteja esse negócio nessa confusão toda, né, isso pode dar uma merda federal aqui no Brasil, né? Então eu fui pegar aqui, eu comecei a rever aqui as notícias daquela época da Carbono Oculto, que teve, né, a batida lá em São Paulo, pegou um monte de gente, e me chamou a atenção o tal do BK Bank, a fintech do Mohamed, né, que é um outro banco, que não é o Banco Master, que seria, segundo o pessoal lá da Carbono Oculto, a grande outra figura, além da REAG, envolvida na Carbono Oculto, né? E curioso isso, porque a gente vê nesse momento agora o Banco Master indo para o saco, a gente vê a REAG indo para o saco, mas o BK Bank está aqui, o BK Bank continua funcionando, está aqui o BK Bank funcionando e coisa e tal, né? Suspeito de lavar dinheiro para o PCC e não sei o que lá. Que coisa curiosa isso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias não foram sugeridas por ninguém, como eu falei para vocês. Eu fiquei curioso, que eu lembrava que tinha outros nomes nesse negócio da Carbono Oculto, queria lembrar o que estava acontecendo aqui, né? Agora que a REAG foi liquidada e o Master também, né? E aí o resto da galera, né? Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A dúvida é muito simples, né? Porque lembra, quando teve aquela operação da Carbono Oculto, um absurdo, não, porque o PCC usava fundos e empresas na Faria Lima para lavar dinheiro e coisa tal, um absurdo isso, evidentemente, tem que fechar essa coisa toda, né? E a gente viu que no caso do Banco Master e da corretora REAG, isso teve acompanhamento, né? Tá aqui, ó. Gestoras e fintechs da Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, foram usadas para lavar dinheiro do PCC. Empresas que atuavam como banco paralelo do PCC movimentaram 46 bilhões de 2020 a 2024. Repara, 46 bilhões é mais ou menos o tamanho do prejuízo do Banco Master, ou seja, não é um valor pequeno, né? Aqui, ó, operação, isso aqui é uma reportagem da época, tá? Da Carbono Oculto, tá aqui, ó, 28 de 2025, na época da Carbono Oculto, né? E aí fala aqui dos 350 alvos da operação, 42 estão na Faria Lima, incluindo fundos de investimento, gestoras e corretoras, fintechs, e não sei o que lá. Entre as empresas investigadas está a REAG Investimentos. Então a REAG, beleza, estava investigada, foi liquidada hoje, então assim, sinal de que realmente tinha merda aqui, coisa e tal. Mas aí continuou aqui, coisa e tal, esquema de lavar dinheiro, que negócio tinha de combustível, que envolvia a refinaria de Manguinhos aqui, a Refit aqui no Rio de Janeiro, não sei o que lá. Agora, olha só, dinheiro em contas não rastreáveis. A fintech BK Bank, diz a Receita Federal, foi utilizada pelos criminosos para movimentar dinheiro por meio de contas não rastreáveis. As investigações apontam que, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, a organização criminosa conseguia elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis. Então pegava o dinheiro que vinha do crime e aplicava supostamente nessa cadeia de combustíveis, né? Aí entra a Refit, entra outras refinarias e coisa e tal, e entra essa fintech BK Bank. BK Bank está aqui, ó. Pix na maquininha, revolucione a forma de receber seus pagamentos 24 horas por dia, 7 dias. Acho lindo, assim, não estou dizendo que tem algum problema com a BK Bank. Eu só estou curioso, porque, né, a gente tem visto que essa questão do Banco Master aí avançou, da REAG, e eu acho ótimo, tem que fechar mesmo, mas aparentemente aqui, ó, instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, tá aqui, olha que lindo, chique, maravilhoso, tá funcionando. Então, de repente, não teve nada de errado, de repente a BK Bank, que foi pega aqui nesse negócio, que há 14 anos presente no mercado, mais de 2 milhões e 500 mil cartões emitidos e não sei o que lá. Então, aparentemente, foi um tiro na água esse daqui da Polícia Federal, o BK Bank, né? Não tinha nada a ver, né? A Receita Federal identificou que a fintech atuava como banco paralelo da organização criminosa, tendo movimentado mais de 46 milhões de reais de alguma coisa aqui, né? E a fintech recebia diariamente valores em espécie, diz a Receita.
foram efetuados mais de 10 mil depósitos em espécie, totalizando 61 milhões de reais. De novo, fazer depósito em espécie, isso não é um problema necessariamente, né? Você tem um monte de lojas e coisa e tal que recebem dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie é nota, né? Nota de real mesmo, né? Então, assim, em princípio, não tem nada de errado, né? A empresa está fazendo a coisa certa aqui, depositou lá. Eu imagino que o que a gente está mostrando aqui é que, na verdade, a Receita Federal, naquela época, né, se enganou. A BK Bank não era um problema, aparentemente, o que eles estão dizendo aqui, né? Dinheiro ilícito era investido em negócios, propriedades e investimentos através de fundos de investimento que recebiam recursos da fintech. Em sua maioria são fundos fechados com um único cotista. Olha só, aqueles fundos típicos da REAG, geralmente com fundo de investimento, dificultando a identificação do investidor, né? Entre os bens adquiridos pelos fundos estão o terminal portuário, usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e não sei o que lá. Os indícios apontam que as administradoras dos fundos, no caso a REAG principalmente, estavam cientes e contribuíram para o esquema, inclusive não cumprindo obrigações com a Receita Federal, de forma que a movimentação de seus cotistas foram ocultados para a fiscalização. A REAG divulgou o fato relevante ao mercado, confirmando que foram cumpridos mandatos de busca e apreensão e coisa e tal. A REAG, ok. Mas e o BK Bank? O que aconteceu com ele? O BK Bank ainda não se pronunciou. Isso aqui era a informação lá do dia, né? E aí tem mais essa informação aqui, ó. A fintech do Mohamed. O Mohamed é o senhor Mohamed Hussein Murad. A fintech usada por Mohamed Hussein Murad para movimentar bilhões em recursos do crime organizado foi descrita pela Receita Federal e pelo Ministério Público como um buraco negro no sistema financeiro. Olha que coisa, né? Assim, de novo, eu não estou dizendo que isso seja verdade, eu estou questionando por que a REAG e o Banco Master já fecharam e a BK Bank continua, aparentemente continua, está aqui, ó, BK Bank, você pode entrar, a instituição autorizada pelo Banco Central, né? Meios de pagamento, conta empresarial e pessoal, PIX, antecipação de recebíveis e não sei o que lá, muito mais para você empresário, acho lindo, né? Aqui, ó. O esquema veio à tona na Operação Carbono Oculto, que partiu de maquininhas de cartões escondidas em casas de jogos clandestinas em Santos. As transações levavam a postos de gasolina fantasmas ligados à distribuidora Aster, suspensa pela ANP, e a formuladora Copap, ambas associadas a Murad. Então o Murad é esse rapaz aqui, ó, o Barões do Combustível briga na justiça por vídeo publicado em rede social. Ricardo Magro, que é o dono da Refit e alvo da mega operação da manhã, processou Mohamed Hussein Murad, consultor da Copap. Em vídeo, Murad dizia que estava sendo ameaçado pelo Ricardo Magro, pelo que eu entendi, né? Então aqui, ó, Mohamed Hussein Murad é o primo apontado como um dos chefes da segurança do PCC. Então, de novo, não sou eu que estou falando. A Polícia Federal que está investigando o cara como um dos chefes do esquema do PCC aqui, né? Alvo da mega operação deflagrada na manhã da quinta-feira, isso aqui já foi mais adiante, já foi em novembro de 2025, o Ricardo Magro, dono da Refit, moveu ação na justiça contra um outro barão dos combustíveis envolvidos em ações policiais, o Mohamed Hussein Murad, conhecido como Primo ou João. Magro processou Murad por difamação depois de um vídeo publicado na rede social LinkedIn. No vídeo, o Murad dizia que pessoas ligadas a Magro o ameaçavam e afirmava também que Magro articulava uma grande operação policial contra ele no Rio de Janeiro. Então, aparentemente, os dois estão se acusando, né? Porque teve uma operação Carbono Oculto contra São Paulo, e aí depois teve uma operação no Rio de Janeiro contra Refit. Aparentemente eram dois bandidos, um brigando com o outro. É o entendimento que eu tive dessa reportagem aqui da Polícia Federal. Não estou dizendo que sejam bandidos, estou dizendo, né, que essa é a impressão que passa a reportagem aqui, né? Ontem, pessoas ligadas ao Magro me ameaçaram dizendo que ele pretende uma grande operação contra mim no estado do Rio, não sei o que lá e coisa e tal. E o Murad se apresentava na época como consultor da Copap, uma produtora de gasolina que é investigada por comandar um esquema bilionário de fraudes no setor de combustível, articulado pelo PCC, e está foragido da justiça, né? Então ele está ligado a esse BK Bank, que recebeu um monte de dinheiro em depósito, não sei o que lá. O BK Bank foi criado em 2012 e começou no segmento de vale-refeição, apesar de passar a emitir cartões de crédito, não sei o que lá. E assim, de novo, não estou dizendo que seja errado o BK Bank não, tá? A minha curiosidade só é essa, porque, né, fizeram um escarcéu com o negócio da Carbono Oculto e coisa e tal, e de fato,
tem problema, a Reag claramente tem problema, a gente viu ali o dinheiro do Banco Master entrando na Reag, coisa e tal. E a minha preocupação como brasileiro, né, eu não sou nem investidor, cara, eu não investo nada, não tenho dinheiro nenhum, né? Mas a minha preocupação como investidor é que, caramba, até que ponto tá podre esse sistema financeiro brasileiro, né? Até que ponto isso vai se sustentar? Se tiver muita merda além, porque assim, certamente tem merda no Banco Master e tem merda no MEAG, tá mais do que claro. Tanto que o Banco Central fechou os dois. Mas se tiver muitas outras merdas em muitos outros lugares, né? Isso que é minha preocupação no final das contas, né? Quantas outras empresas aqui na Carbono Oculto ainda não falta a gente saber as merdas acontecendo com elas, porque a gente está acompanhando a merda do Banco Master, estamos acompanhando a merda do Banco Reag, desculpa, da administradora de fundos da Reag, né? Aqui, ó, na época falou muito sobre isso aqui, ó. Banco suspeito de lavar dinheiro para o PCC prejudica milhares de servidores na hora de usar o auxílio alimentação, né? A infiltração do crime organizado em parte pelo sistema financeiro, está prejudicando milhares de brasileiros, funcionários de dezenas de cidades, que não estão conseguindo usar o cartão auxílio alimentação, porque era o BK Bank que fornecia esse auxílio alimentação. Eu imagino que já foi resolvido isso, né? A BK Bank também era responsável pelo pagamento de cartão de crédito dos Correios, cara. Toda vez que você vai no Correio e vai fazer um pagamento, quem processava esse pagamento é a BK Bank aqui, ó. A companhia que prestava o serviço é a Berlin Finance, que é o antigo nome da BK Bank, vencedora da licitação realizada em 2021. Então, lembra que teve uma época que você não conseguia pagar os Correios com cartão, só tinha que pagar com Pix ou então em dinheiro vivo. Não tinha outra forma de pagar os Correios porque a BK Bank é que prestava o serviço para os Correios, né? Aparentemente foi resolvido isso, não tem problema na BK Bank, né? Ou seja, de qualquer forma, se não tem problema na BK Bank, então foi um absurdo a Carbono Oculto ter exposto a empresa desse jeito, porque houve uma exposição da BK Bank aqui, né? Que coisa estranha esse negócio, né? E eu fico preocupado com isso, né? Será que teve mais alguma coisa? Não tem mais coisa? Essa é a minha preocupação. Quantas outras empresas não estão envolvidas nessa história e a coisa vai estourar ainda, né? Porque, de novo, o risco é a interligação do sistema financeiro, um monte de empresas ligadas uma na outra. Onde que vai parar esse troço? Eu tô achando que vai ser lindo, tô achando lindo a coisa acontecer. Espero que aconteça rápido. Vai ser divertido. Rápido por quê? Antes da eleição, para ferrar o Lula. Acredito que tem potencial, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.